E para a resenha final aqui do programa, a importância de Eduardo Cudê, que eu gostaria já de começar falando, antes de tudo, sobre a importância de Eduardo Cudê. Eu quando o Cudê foi contratado, tu sabe, né? Sim, talvez sim. entre nós dois, eu seja o maior crítico do Eduardo Cudê. Sim, sim. Apesar de reconhecer, né? Obviamente, eu foda-se. Se o Inter jogar bem, foda-se. Eu falei no nosso grupo de Colorados, né? Que assim, quando o Cudê foi contratado, tem duas opções. Ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. E o Cudê chega na pressão. Eu falei para vocês, ele chega na pressão, ele começa perdendo, mas ele se encaminhou muito bem, cara. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu falei em determinado momento, se o Cudê fosse eliminado pro River, eu falei para tu, a gente vai ficar sempre na mente, e se fosse o Mano Menezes, será que passaria? Agora que passou, Quer um spoiler? a Quer um gente vê, spoiler para eu te responder essa pergunta? Não passaria. cara, e a gente vê que realmente não, agora a gente que passou, a gente fica com a mesma pergunta, né? E se fosse o Mano Menezes? Já Se fosse o pensou? Mano... Cara, Cara, olha, eu não sou nenhum futurista, mano, mas se fosse o Mano Menezes, cara, com todo o respeito à trajetória do Mano Menezes, cara, mas esse 2023 agora, não, ele não existiu, cara. E cara, outra situação, o Mano Menezes, uma das coisas que mais me irritou é que ele foi extremamente incoerente nas suas ideias, cara. Tipo assim, vários caras ele colocou e eles foram bem e ele não deu sequência. Por exemplo, o Pedro Henrique no Gauchão, entendeu? Por exemplo, o Matheus Dias foi bem com ele arquivou, colocou o Baralhas, sabe? Então, só para citar dois exemplos, porque se eu ficar citando aqui, cara, sim, o Mano Menezes tem uma baita trajetória, beleza, um baita treinador, cara, mas ele inexistiu em 2023. esse não foi. Inexistiu. Eu acho Ele que a gente destruiu tudo que ele tinha feito no passado. tem que ter um cuidado quando a gente fala do Mano Menezes, que talvez, né, a gente nem estaria na Libertadores se não fosse ele. Total respeito sempre com o Mano Menezes, mas a gente fica pensando, né, e se fosse o Mano Menezes agora? E assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não vou dar 100% do crédito da gente ter chegado até aqui ao Cudê, por causa que, óbvio, tem outras variáveis que não é só o Cudê que controla. O Kudê sempre diz que o mérito maior são dos jogadores, né? Sim. Mas assim, 50%, um pouco mais, é do Cudê. Cara, o que ele fez contra o River Plate na Argentina, no primeiro tempo, eu não via o Inter fazer o ano inteiro. O que ele fez contra o River aqui no Beira-Rio era pra gente ter feito uns 3, 4 no River, no Beira-Rio. O que ele fez contra o Bolívar, cara. Contra o Bolívar, eu não sei se eu falei aqui no programa, mas o Bolívar, eu acho que eu falei. Bolívar na altitude é jogo pro treinador. Cara, o jogo, eu vi gente falando, o jogo que o Cudê fez contra o Bolívar na altitude vai ser um jogo referência para muitos sobre o que fazer. O cara, ele botou 3 zagueiros, ele armou uma retranquinha, botou, cara, fenomenal. E claro que teve a estrela do Ener Valencia, por isso que eu falo que não é 100%. O Kudê, cara, ele foi o que eu falei no programa. Ele tinha que ser estrategista. E ele foi estrategista, ele foi estratégico. Ele falou, como que nós vamos jogar? Nós não podemos dar, nós vamos dar a bola pro Bolívar, beleza. Nós não podemos ir atacar, marcar em cima, porque senão nosso gás vai acabar com 20 minutos e os caras vão nos engolir, né? Então o que o Kudê pensou? Não, daqui a pouco eu vou fechar um pouquinho mais, vamos sair tocando na manha, vamos fechar os cruzamentos deles, né? Que é o que eles apostam muito na bola aérea. Fazer aquela cerinha, Rocher também ajudou demais. Fazer cera. Então, assim, vamos jogar um jogo de Copa. O Inter jogou um jogo de Copa. Perfeito. Entende? E por isso, e eu acho que o maior mérito, talvez, seja o QI do nosso elenco, cara. Por isso que eu digo que dá para se iludir.